FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Bom, o Canal Futura vem apresentando pesquisadores importantes do nosso país e que têm feito pesquisa de ponta com impactos não só nacionais como internacionais. Nós vamos mostrar agora, quem vai conversar com a gente, é o Marcelo Poletti, que a partir de uma empresa incubada na ESALC, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com apoio da FAPESP, vem desenvolvendo métodos eficientes do controle de pragas através de um controle biológico, produção de animais, ou seja, vamos reduzir o uso de defensivos utilizando controles biológicos. Marcelo, conta para nós isso. Bom, muito obrigado. Nós começamos a empresa, a Pramip, em Piracicaba. Eu fiz minha pós-graduação, sou engenheiro agrônomo e fiz minha pós-graduação na área de entomologia, que é a ciência que estuda os insetos. Surgiu uma ideia, então, no final do doutorado, em iniciar um trabalho mais prático, ou seja, através de uma empresa, para produzir agentes biológicos para controle de pragas na agricultura. Essa é uma técnica, na verdade, o uso do controle biológico através de produtos biológicos já existe há muito tempo em vários países, principalmente na Europa, mas também na América do Norte, existem inúmeras empresas. E no Brasil, há 12 anos atrás, quando iniciamos a empresa para produzir esses agentes, a Pramip, pouco se falava em controle biológico na prática. Na verdade, a principal estratégia que sempre foi utilizada no Brasil para manejo de pragas na agricultura foi o controle químico. Por uma série de razões. De fato, o controle químico ele foi muito importante para que a agricultura se tornasse o que ela é hoje, em termos de referência mundial. O Brasil é dito como celeiro do mundo, a agricultura cresceu muito nos últimos anos, graças às estratégias de controle químico. No entanto, hoje, com o uso intensivo e cada vez mais exclusivo dessa única estratégia do controle químico, nós começamos a ter uma série de problemas. Então, desequilíbrio ambiental, a questão da resistência das pragas, as mesmas moléculas que são usadas de maneira intensiva. Então, o controle biológico, através desses agentes benéficos, ele entrou como uma solução, antes como uma alternativa, 12 anos atrás, hoje sim já como uma solução para o manejo racional, inteligente e sustentável de pragas. E como é que você podia explicar assim para o nosso telespectador, qual que é o princípio? Como é que você seleciona? O que está pintando de novo na área? E qual que são as perspectivas um pouco futuras desse? Você está falando que já é a solução? Já é a solução, sim. Então, como é que está rolando isso? Porque esse tema dos defensivos sempre vem carregado de bastante paixão, para dizer o mínimo, né? Sim. Então, vamos contar para nós aqui, vamos viajar por esse caminho. O processo ele inicia-se, nós começamos então os trabalhos em condições de laboratório, mas é interessante colocar que quando se fala em agentes de controle biológico, existem dois grupos de agentes biológicos, né? São os macrobiológicos e os microbiológicos. A gente fala de macrobiológicos, nós estamos falando de ácaros predadores, ou insetos predadores que se alimentam da praga, são produzidos em condições de laboratório e no campo são liberados, esses predadores encontram a praga, um inseto fitófago que se alimenta da planta e se alimenta ali sobre esse inseto, promovendo o controle biológico. Existem também macrobiológicos, que são microvespas parasitoides, que encontram ovos da praga, por exemplo, alva no campo. Um exemplo que temos utilizado é o uso dessas vespinhas na cultura da cana, para controle da broca da cana. Ela encontra então esse ovo da praga, coloca seus ovos dentro do ovo da praga, e, em vez de nascer a praga, nós vamos ter então a emergência de um parasitoide e aí o controle biológico. Então são os macrobiológicos. Os microbiológicos são bactérias, fungos e vírus que também atacam e causam doenças nesses insetos fitófagos, né? O trabalho é sempre iniciado em condições de laboratório, mas sempre privilegiando se trabalhar com espécies nativas que ocorrem naturalmente no país onde se quer adotar o controle. Então nós vamos para campo, selecionamos essas espécies e através de ensaios em laboratório, depois em casa de vegetação e campo, testamos a eficácia dessa espécie. É sempre muito importante que cada espécie utilizada para o controle biológico, então os insetos, ácaros, benéficos, sejam específicos e que não causem desequilíbrio. É um processo que não é tão rápido assim.
vários estudos têm que ser desenvolvidos. No Brasil, o Brasil é um país de referência quando falamos em pesquisa de agentes biológicos, né? Nós temos pesquisas desde os anos 50, 60, temos exemplos de programas em cana que se iniciaram há muito tempo. Então o Brasil é referência em termos de desenvolvimento e descoberta desses agentes biológicos, né? É interessante, né? Porque no momento que você coloca um agente biológico para combater uma praga, o próprio produtor não vai colocar um defensivo porque vai matar o agente biológico que ele está usando. Quer dizer, então você de alguma forma não só se reduz o uso, mas pode até abolir, porque naquele momento que você está usando, se optou por esse mecanismo, você não vai querer destruir o seu próprio investimento. Exatamente, essa consideração é muito importante e interessante. É interessante colocar que quando nós começamos a trabalhar com a liberação dos predadores, das vespinhas em campo, o produtor falava assim: tem tanto problema com praga e insetos aqui, vocês vêm liberar mais pragas e insetos no meu cultivo? Então ele não entendia muito bem, porque por uma questão cultural. Hoje ele consegue enxergar de fato de que a liberação desses organismos traz um efeito positivo com relação ao manejo, e o que é muito interessante, essa questão de se reduzir o uso de químicos, né, abre porta de entradas para outros agentes biológicos dentro do cultivo, pela redução do uso de químico. Então, por exemplo, nós estamos liberando uma vespinha na cana para controle de ovos da broca da cana. Então uma redução no uso de inseticidas e, porventura, nós podemos encontrar outros agentes benéficos atacando e fazendo o seu papel sobre outras pragas ou doenças que ocorrem nesse mesmo cultivo. Vejam vocês, com o tempo, né, os defensivos agrícolas, que eram considerados uma esperança, né, a ponto de que, em 1948, o inventor do DDT ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, por se imaginar que com a molécula, o DDT, seria possível não só combater as doenças transmitidas com vetores, mas aumentar a produtividade agrícola para alimentar as pessoas que passavam fome no mundo. Só que isso verificou que essas substâncias, dependendo da sua composição, podiam ficar muito tempo no meio ambiente e causar danos, inclusive chegando ao alimento e à mesa do consumidor. Com o tempo isso foi se atenuando, se procurando novas moléculas, mas sempre existe um risco potencial, né? Nós não podemos ficar sem os defensivos ainda, mas você está me dizendo que em alguns casos o controle biológico pode deixar de ser uma alternativa, um método alternativo, para passar a ser o método definitivo. Como é que você vislumbra isso numa janela de tempo? Quando falamos de agricultura orgânica, por exemplo, o controle biológico passa a ser uma opção quase que única para se manejar as pragas que ocorrem nesses sistemas de produção. Ou mesmo outras áreas onde você consegue consorciar o controle biológico mais o químico, né, dando ênfase então ao controle biológico. Quando nós falamos das grandes áreas, então, vamos pegar o exemplo de soja, milho, cana novamente, são áreas que, pensando na dimensão dessas culturas, 50 milhões de hectares, dificilmente nós vamos conseguir excluir o controle químico desse sistema. Nós sempre vamos precisar do uso de controle químico. Mas a entrada de novas moléculas, de moléculas mais seletivas aos inimigos naturais, podem ser utilizadas junto com os agentes biológicos, né? E é interessante falar nesse ponto, quando falamos em grandes culturas, quando nós começamos nossos trabalhos aqui com o apoio da FAPESP, os primeiros PIPs que nós tivemos para desenvolvimento de ácaros predadores, as liberações desses ácaros em campo, desses agentes biológicos, eram feitas manualmente. Então produzimos agentes em casa de vegetação, em laboratórios, embalávamos, tivemos que registrar esse produto no Ministério da Agricultura para poder comercializá-lo, mas essas embalagens de produtos de ácaros vivos iam para campo e eram liberadas manualmente. Hoje nós conseguimos evoluir. Nós demos aí mais um passo com relação ao conhecimento e hoje nós estamos fazendo as liberações, principalmente de microvespas, utilizando os drones, né? E o que nos permitiu ir para grandes áreas. Então o que era liberado antes manualmente, hoje nessas grandes áreas nós conseguimos fazer a aplicação utilizando os drones. Então eu uso um drone hoje para fazer a liberação em 60 hectares por hora. Então isso me possibilita colocar o controle biológico ao lado do controle químico. Nós falamos muito em manejo integrado de pragas. Esse é o significado do MIP, né, que
preconiza-se então que o uso de estratégias integradas é a solução para o produtor, né? E não uma única estratégia de um modo isolado. Eu imagino, para você produzir isso, registrar no Ministério da Agricultura, como é que você entrou nisso? Como é que você entrou, saiu da engenharia, da agronomia, né, e passou para o lado do empreendedor? Como é que foi essa transição? E o que te moveu a isso? Eu tive sorte porque logo que eu entrei na agronomia, logo no primeiro semestre eu entrei passando na frente do departamento de entomologia, me chamou a atenção e eu comecei a fazer um estágio no departamento de entomologia, isso ainda na Unesp em Jaboticabal. Permaneci minha graduação toda tentando trabalhar com controle biológico, mas por questão de projetos e alinhamentos com professores, não consegui seguir para a área de controle biológico. Quando eu entrei na Exalc, em 2000, para começar o mestrado na época, eu comecei numa área de resistência de pragas a táticas de controle e fui trabalhar com um químico. Quando eu comecei a desenhar o meu projeto, meu plano de dissertação, meu orientador falou, olha, nós temos 2 linhas aqui no laboratório, você pode seguir para a linha A ou linha B. Eu fiz essa pesquisa das linhas e fui para uma linha C. Meu interesse era trabalhar com controle biológico. Então o que nós fizemos foi integrar a estratégia do controle biológico dentro do laboratório de resistência de pragas a táticas de controle, né? Terminando a pós-graduação, eu poderia ter ido para vários caminhos, né? Ter dado aula de fato e tive algumas oportunidades, ou ir para a indústria. Muitos colegas da engenharia agronômica vão para a indústria, seja fazer pesquisa ou trabalhar em diferentes áreas, né? E eu decidi, na verdade, ousar, dar um passo que poucos davam e pouco se falava em empreendedorismo há 12 anos atrás, principalmente na agronomia. Surgiu uma oportunidade na incubadora da Exalc e nós incubamos um projeto, né, para a produção desses agentes biológicos, então aí meio no risco, no total risco, né? E alguns meses após nós começamos e tivemos o apoio da FAPESP através do programa PIP, e aí começamos então o desenvolvimento da empresa. Não tínhamos recurso algum para colocar em pesquisa ou na operação. Então nós contamos com esse apoio no desenvolvimento de P&D, tiramos a produção de agentes benéficos que eram feitos em bandejinhas e transformamos isso numa biofábrica, numa produção massal, né? Mas foi assim bastante audacioso e foi um risco muito grande, né? Em vários momentos nós tivemos que ser muito resilientes porque tivemos que convencer o Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA que o nosso produto poderia ser registrado, isso não existia. Tivemos que convencer o produtor, tivemos que convencer lá atrás, inclusive a FAPESP, que o nosso projeto ele poderia ser escalonado e transformado. Então foi um grande desafio, né? Bom, vocês viram uma história que tem, de novo, os conteúdos básicos, né? Inovação, persistência, crença, coragem, desafios. Eu espero que sirva de exemplo para todos nós brasileiros, né? As histórias que a gente conta aqui, além da pesquisa, tem uma personalidade peculiar, muito interessante por trás, que mostra que é possível modificar, inovar nas condições que o Brasil oferece e contribuir, no caso, para a geração de empregos, para a riqueza e para o desenvolvimento do nosso país. Bom, essa história é legal e assim como muitas histórias vão ser contadas aqui, ou já foram, você pode acompanhá-las, vão ficar registradas no Futura Play. Lá você pode se encantar de novo, você pode compartilhar com pessoas, com seu filho, mostrando exemplos como esse que o Marcelo deixou aqui, né, mostrando que é futuro e que nem tudo no Brasil é desesperança. E a ciência, ela não só produz conhecimento, ela produz realização e esperanças. Até a próxima entrevista e obrigado pela atenção de vocês.